Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Lorena pelo convite aqui. Foi um convite feito lá em maio do ano passado, né, Lorena? E a gente ficou cheio de dúvidas se seria, como que seria um projeto piloto. Meu coração ficou cheio de dúvidas na época, mas queria te agradecer e te parabenizar pela coragem, porque não é. Eu sei o quanto, tudo que aconteceu nesses 8 meses e o quanto você se dedicou para ser o melhor momento para a gente aqui hoje. E hoje eu vou falar de um tema que é o corpo como aliado do prazer, o poder do assoalho pélvico. Eu vou reportar isso para a saúde íntima feminina. Sei que tem homens aqui hoje, inclusive meu marido e meu filho, e inclusive queria agradecê-los também. Eu tenho certeza que se eu chamar eles aqui para frente, eles são capazes de me dar um help, de explanar desse tema como eu, talvez não com a mesma intensidade e carinho que eu tenho a falar desse tema, mas que eu tenho certeza que eles sabem, porque eles me ouvem falar isso todos os dias. E eu sou Flaviana, esposa do Robson, mãe do Felipe, sou fisioterapeuta pélvica, sou fisioterapeuta há 18 anos, e já passei por outras áreas da fisioterapia, e nos últimos anos eu voltei meu olhar para a saúde íntima feminina, para a saúde da mulher. E me encantei com a fisioterapia pélvica. Isso não foi uma surpresa para mim, porque eu sou uma pessoa maravilhada com a fisioterapia. Eu amo reabilitar, amo devolver funcionalidade. E quando eu percebi que a saúde íntima feminina era uma área que muito negligenciada, regada de mitos e tabus, eu percebi que eu podia fazer a diferença na vida dessas mulheres. Pelo meu cuidado, pela minha dedicação e pelo meu amor à fisioterapia. E vou começar com uma pergunta para as mulheres primeiro. Se eu colocasse a vulva de vocês aqui, vocês falariam assim: opa, essa é a minha vulva? Essa pergunta, no primeiro momento, pode parecer provocativa, desconfortável, mas eu acredito que ela é essencial. Por quê? No meu consultório, todos os dias, eu atendo mulheres que nunca olharam, que nunca tocaram e que nunca conseguiram nomear essa parte do corpo. E para os homens que estão aqui, eu pergunto, vocês acham, em cima dessa pergunta, que vocês conseguem desenvolver, ter uma intimidade real, verdadeira, com as parceiras de vocês, se elas não conhecem nem a própria região delas, se elas não conhecem nem a região íntima delas? Eu falo isso porque o que a gente não conhece, a gente, na maioria das vezes, a gente não cuida. E o que a gente não cuida, ou adoece e se cala. Só que o nosso corpo, ele arruma outras formas de falar, e isso vem em forma de sintomas. Então, essas mulheres começam a desenvolver escape urinário, incontinência urinária, desconforto e até mesmo dor durante a relação sexual. Ah, Flaviana, você falou que ia falar do corpo como aliado do prazer, o poder do assoalho pélvico. O que é esse tal do assoalho pélvico? O assoalho pélvico, ele é essa região central do nosso corpo. E eu costumo falar que ele é um super-herói que as mulheres não dão muita bola para ele, tá? Que ele faz o papel de sustentação de órgãos importantes como bexiga, útero e ovários, a porção finalzinha do nosso intestino e nos homens a próstata. E ele abriga esses órgãos, faz o papel de sustentação deles, ele faz o papel de continência. O que é isso? Ele é o que nos ajuda a dar nossas melhores risadas, poder fazer nossas atividades do dia a dia, como segurar um filho no colo, carregar um neto no colo, sem passar pelo constrangimento de perder xixi, por exemplo. E é claro que ele é um super aliado na saúde íntima feminina, no prazer feminino também, porque ele abriga a nossa região íntima. E eu falo que ele, para vocês entenderem melhor, eu gosto de falar dele como se ele fosse uma casa. A analogia com a base de uma casa. Quando nós vamos construir uma casa, o que a gente faz primeiro? A base da casa. Se essa base não estiver bem construída, o resto fica pode correr risco, vocês concordam?
Então ele é como se fosse a base da nossa casa. Se a gente não mantém uma boa saúde dele, se a gente não olha para ele como a gente olha para o restante do corpo, como por exemplo, nós estamos lá na academia malhando bíceps, perna, bumbum, e a gente sempre fica muito preocupado com ele. E eu brinco assim, e ele fica lá, e eu? Que hora que vocês vão malhar eu? Que hora que vocês vão olhar para mim? Entende? Por quê? Como é uma região regada de mitos e tabus, o que acontece? As mulheres não falam disso. E também não cuidam dessa região. Então, a importância da gente ter olhar para essa região com mais afinco, com mais carinho, com mais amor. O prazer precisa de segurança e o corpo precisa de relaxar. Quantas vezes as mulheres que estão aqui já imaginaram que não gostava de sexo? Quantas vezes que os homens que estão aqui imaginavam que seu parceiro não gostava de sexo? Quanto, na verdade, a maioria das vezes, a gente só não conhece essa região. Vou dar um exemplo para vocês. Não conhece fisicamente como a região é e não conhece as nossas alterações, as peculiaridades femininas. Por exemplo, os homens começam dia 1º do mês com a taxa hormonal aqui. Eles terminam no dia 30 com a taxa hormonal aqui. Nós oscilamos muito ao longo desse mês. E a gente até recebe algumas conotações. TPM, chata, mal-humorada, isso. Só que o nosso corpo tem uma fase desse período do mês que a gente está mais propício ao sexo, porque é ligado à questão hormonal. Então, que aumenta a nossa libido. Por quê? O nosso corpo é muito inteligente. O que ele faz? Ele aumenta um hormônio que aumenta a nossa libido, ressaltando que a libido é multifatorial. Nesse momento eu estou aqui falando só da questão hormonal, e nesse momento, nessa hora que aumenta essa taxa hormonal, o que a gente está fazendo? A gente está na fase de ovulação, então a gente está propícia a ficar grávida, e o que a gente faz? A gente aumenta a libido, a gente fica com mais desejo de sexo, tá? Então, às vezes, a mulher não está nessa fase. Caiu a taxa hormonal, menstruou, pronto, acabou milho, acabou pipoca, não vai ficar grávida mais. Então, o desejo sexual diminui também. Sabe aquele dia que todo mundo deita, que mulher vira e fala assim, não, hoje ele não vem, pelo amor de Deus, hoje eu não quero, não é assim? Então, é essa fase, provavelmente, não é porque você não gosta, é porque você não está numa fase hormonal propícia para aquilo. Muito além do prazer, ele sustenta a nossa liberdade. Como eu disse, ele nos previne de incontinência urinária, de prolapso. O que é isso, Flaviana? Todo mundo já ouviu falar aqui de queda de bexiga. Só que nós temos, a mulher pode ter queda de bexiga, queda de útero e queda da porçãozinha final do intestino. Por quê? Nós temos um assoalho pélvico que ele é mais frágil que o do homem. Por quê? Nós temos 3 orifícios, uretra, vagina e ânus. Os homens têm uretra e ânus. Então, se a gente tem um piso aqui com 2 orifícios e um piso com 3 orifícios, qual que é o piso que fica mais fácil de desabar? O de 3. Então, por que mulher tem queda de bexiga, de útero e dessa porçãozinha final do intestino? Por causa da vagina. É o nosso ponto de fragilidade no assoalho pélvico. Então, a bexiga cai para dentro da vagina. O útero cai para dentro do canal vaginal, assim como a porção final do intestino. E pasmem, os diagnósticos de queda de útero, de bexiga, seja de qual prolapso for, na maioria das vezes eles vêm do parceiro. Por quê? Às vezes na atividade sexual eles percebem que tem um volume diferente, que tem alguma coisa diferente e reporta isso à mulher. Aí que a mulher procura ajuda. Essa mulher, provavelmente, ou ela já começou com um sintoma inicial, por exemplo, um escape de xixi, ou já está até com uma incontinência mais evoluída, até chegar na queda. Ou ela tinha isso, ou ela sentia um volume nessa região, ou ela nem percebia, na verdade. E se ela percebia, ela tinha vergonha de falar. E os profissionais, às vezes, não abordam isso com tanta clareza para as mulheres. Por isso, a evolução desses quadros, e a mulher chega, de fato, no consultório com uma disfunção muito maior instalada. E o assoalho pélvico, ele nos permite uma qualidade de vida em todas as fases da vida. Imagina eu aqui,
se eu tivesse com receio de perder xixi? Eu ia estar com meus movimentos mais contidos ou eu ia estar com mais liberdade? Agora, vamos reportar isso lá para a vida sexual. Uma mulher que tem medo de perder xixi, ela vai entrar para uma relação sexual mais à vontade ou não? Ela vai correr mais risco? Ela vai ter um prazer mais satisfatório ou menos satisfatório? Tá? Por quê? Por prazer, a gente precisa de quê? De relaxar. Não falei anteriormente? Então, e um outro detalhe muito importante em relação a nós mulheres é que eu falo com muita propriedade que as mulheres, na maioria das vezes, entram para a vida sexual muito vulneráveis. Por quê? Já é uma primeira vez, do homem e da mulher, que seja o que for, que tudo que é primeiro cria uma expectativa muito grande, uma ansiedade. Mas a mulher ainda tem uma questão que ela não conhece nem o túnel onde ela vai ser penetrada. E a gente não tem medo do desconhecido? E eu acredito que o medo anda na contramão de uma intimidade verdadeira, uma intimidade real. E eu falo uma intimidade real e verdadeira, não é só com o parceiro, é com ela mesma. Tá? Porque o primeiro passo é começar com a gente, e depois para o externo. Abdômen e assoalho pélvico, uma dupla poderosa. O que é isso, Flaviana? Eu não falei para vocês que o assoalho pélvico é a base da casa? Quem que é o teto? É o abdômen. Então, porque aqui a gente faz um sistema de pressão. Então, se a gente tem um abdômen que ele é frágil, que ele não funciona bem, o que acontece? Quem que tem que segurar, quem paga o pato? É o assoalho pélvico. Nós sofremos alterações de pressão, de mais pressão para menos pressão, no abdômen, o tempo todo. Na hora que a gente está respirando, na hora que a gente está levantando, na hora que a gente está rindo, na hora que a gente está tossindo, na hora que a gente está fazendo uma atividade física. E se a gente tem um abdômen mais funcional, que segura essas pressões com mais propriedade, digamos assim, o assoalho pélvico é menos sobrecarregado ao longo da vida. E vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que têm problemas respiratórios, fumantes, têm um potencial maior de desenvolver incontinência urinária. Por quê? Porque eles tossem mais, eles espirram mais, então a tosse aumenta muito a pressão intraabdominal. Então esse assoalho pélvico tem que trabalhar muito para essa pessoa não ter um escape de xixi. Porque a todo tempo antes da gente tossir, já vem o reflexo de contração do assoalho pélvico. Então, pessoas que tossem muito, que têm esses problemas respiratórios, têm uma chance maior de desenvolver incontinência urinária, tá? Conhecimento é poder. A imagem, às vezes, pode incomodar, como que eu vou passar para vocês. Mas, isso aqui tem nome. Isso aqui é vulva, tá? E não é feio, não é errado. Se é seu, é sagrado, tá? Nós temos que imaginar a região íntima como qualquer outra parte do nosso corpo. É um músculo como qualquer outra parte do nosso corpo, tá? Ele tem um papel na questão do prazer? Tem, tá? Mas ele, como eu falei anteriormente, sustenta a nossa liberdade. Não adianta a gente ter um corpo forte, bonito, esteticamente, se você não tem uma região íntima que te sustente. Não adianta eu poder, minha perna me dá a liberdade de ir e vir, se meu assoalho pélvico não dá. Porque uma mulher que tem uma perna forte, mas tem um assoalho pélvico que não funciona bem, o que vai acontecer? Ela não vai ir e vir, porque ela vai ter medo de perder xixi, ela vai ficar limitada. Então, de uma vez por todas, mulheres que têm problema de falar dessa região, de ver essa região, para vocês começarem a desmistificar isso no coração de vocês, coloca isso como um músculo, tá? E que ele não precisa e ele não deve ser só forte, tá? Nós, inclusive, fiz um podcast com a Lorena, falando que eu falei sobre isso, e que, às vezes, quando se pensa em região íntima feminina, pensa que ela precisa ser forte, e ela não precisa ser forte, ela precisa ser funcional, tá? A mulher tem que ter o poder de contrair
e relaxar a musculatura, porque senão ela desenvolve uma disfunção. Além disso, essa musculatura tem que ser coordenada, tá? Ao mesmo tempo que ela contrai, a gente percebe se ela relaxa ou se ela fica mais presa para relaxar. Ah, Flaviana, você é contra o pompoarismo? Não, eu não sou contra o pompoarismo. Eu acho que o pompoarismo, sim, né, tem um valor histórico, porque pelo menos nessa época começou-se a falar de região íntima feminina. Porém, eu tenho duas lacunas com o pompoarismo, de fato. Primeiro, que não é só fortalecer, e segundo, que o pompoarismo foi voltado para a mulher para dar prazer ao outro. Então, era um olhar para o externo e não para o interno. Então, as mulheres têm que primeiro ter um conhecimento delas, um autoconhecimento delas, para depois o externo vem. Isso foi uma coisa até conversada no podcast com a Lorena, que a Lorena veio do pompoarismo e eu vim com a fisioterapia pélvica para completar. E foi uma conversa super bacana em relação a isso, né, Lorena? A joia escondida, cadê a minha vulva? Passou para todo mundo aí? Passou? Já? A outra? Já. Não volta esse negócio aqui em mim, não, gente. Então, eu vou falar para vocês, né, que agora, de fato, é só uma conotação íntima de vida sexual, que é o clitóris, que eu chamo ele, que ele é uma joia escondida. No nosso corpo, a gente vê só essa parte externa do clitóris, sim, e só que ele tem isso tudo por dentro. Isso aqui, mais uma vez, falando da questão muscular, que a região íntima é uma região muscular, então nós precisamos ter um outro olhar para isso, que são ancorados por músculos. Então, se uma mulher tem uma região íntima mais funcional, que trabalha melhor, com poder de contração, com poder de relaxamento adequado, bem coordenada e com uma boa resistência, vocês acham que ela vai ter mais chances ou menos chances de ter orgasmos? E os orgasmos vão ser mais ou menos potentes? Então, por isso, sim, a necessidade da gente trabalhar essa musculatura com outro olhar, sim, para a gente ter mais prazer. E quando eu falo da gente trabalhar assim e a gente ter mais prazer, é o prazer, culpa ou controle. O prazer feminino sempre foi muito censurado. A gente é uma sociedade machista e que realmente plantou algumas coisas, a sementinha aqui na cabeça da gente, então a gente acha que sentir prazer é egoísmo, é feio, a gente às vezes tem um pudor muito grande em relação a isso. E outra coisa muito importante, que mulher, toda vez que se refere à região íntima, o que reporta? Dor. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo não, vou dar 3 exemplos para vocês. A menina vai menstruar. O que falam com a menina? Vai ter cólica. Cólica dói. Depois, primeira relação sexual. E dói. Não tem jeito de ter uma primeira relação sem doer. Não, dói mesmo. Pronto, dói. Terceira, parto. Vamos ter um parto normal, parto dói. Parto é a primeira dor, pior que cólica renal. Então, tudo que se refere à região íntima é o quê? Dor. E nos distancia ainda mais do prazer. Assunto polêmico. Vibrador, brinquedo ou terapia? Primeiro, entendam, homens que estão aqui, vibrador não substitui ninguém. Somos seres humanos. A gente precisa de toque, de cuidado, de acolhimento. Então, isso aqui é um objeto, nada mais do que isso. Na nossa prática clínica, sim, precisamos de usar, às vezes, como terapia. O que é isso? Como que ele é usado durante a fisioterapia pélvica, por exemplo? Primeiro, como ferramenta de autoconhecimento, para a mulher entender aonde ela tem que contrair, como ela tem que relaxar, porque quase 50% das mulheres não sabem contrair a região. A gente pede para contrair, contrai tudo, menos a região íntima. Tem os que são estimuladores de clitóris, porque às vezes essa região está muito, sim, nesse caso, enfraquecida, com muito pouco estímulo,
Então a gente precisa de vinho, porque quanto mais estímulo a gente der, mais a gente consegue que esses músculos funcionem melhor mesmo, e ative melhor a região externa do clitóris. Precisamos de usar para tensão. Nós não temos tensão nessa região aqui, muitas das vezes. A gente não usa massageador aqui, na lombar. Então, a região ínfima, eu falei para vocês que é um músculo, não é igual um músculo, é um músculo. Então, às vezes temos que usar o vibrador para relaxar essa região, do mesmo jeito que a gente relaxa essa região aqui, com o massageador. Então, o vibrador, gente, é um massageador da região íntima. Tem mulheres que não conseguem, às vezes, que penetre um cotonete, de tanta tensão que tem naquela região. Ela pode desenvolver essa tensão por um problema, uma disfunção anterior, sim, que veio do assoalho pélvico, por exemplo, uma incontinência urinária. Aí ela fica contraindo demais a região, porque ela fica com medo de perder xixi, ela desenvolve uma disfunção nessa região. E evolui para disfunção sexual, tá? E, além disso, pode vir de traumas também. Às vezes, ela passou por um abuso, uma coisa do tipo, quando era criança ou adolescente, e ela desenvolveu uma tensão nessa região. E reconexão com o corpo. Porque, às vezes, as mulheres estão tão desconectadas, não conhecem essa própria região, e, às vezes, é importante a gente entrar com essa ferramenta durante o tratamento. E, na hora que a gente chega nessa parte aqui, é uma parte difícil, porque dependendo da idade e dependendo da cultura, de repente, tem vezes que a gente nem consegue, de fato, introduzir a terapia com vibrador. Seu corpo está te esperando. Use o espelho, se dedique, se toque, dedique um tempo a você. Celebre sua história, honre seu corpo, caminhe com autonomia. Autoconhecimento corporal é uma força e um caminho sem volta. Depois que você se reconecta, você nunca mais aceita viver desconectado. Eu espero que um pouquinho que eu falei disso para vocês, espero que eu tenha plantado uma sementinha no coração de cada um aqui, e que, de fato, eu tenha conseguido acender algumas luzinhas, tanto para as mulheres que estão aqui, quanto para os homens que estão aqui, tá? Porque isso não é um assunto só de mulheres. Eu acredito que a saúde íntima feminina é um assunto de saúde pública, tá bem? Obrigada.